Os rebites são elementos de fixação normalizados pela norma NBR 9580. Vem comigo entender um pouquinho mais sobre esse elemento de fixação. Eu sou Roberto Mosa, embaixador do Senai Play, o seu guia por essa jornada de conhecimento no universo da mecânica e usinagem. E falando sobre elementos de fixação, os rebites são um dos elementos mais versáteis, utilizados inclusive na aviação. E aqui no nosso universo, são dois os tipos de rebite os mais utilizados. O primeiro deles, o rebite de repuxo. Os rebites de repuxo são utilizados em uma variedade de indústrias, desde a construção civil até a fabricação de componentes eletrônicos e estruturas metálicas. A escolha pode ocorrer entre rebites de repuxo a frio ou a quente, dependendo da aplicação específica e da característica dos materiais envolvidos. Ambos os métodos são considerados soluções eficazes para unir materiais de maneira robusta e confiável. Os rebites ainda podem apresentar uma diversa variedade de formatos de cabeça, comprimento e diâmetro útil. Do outro lado, temos os rebites do tipo POP. Eles também são elementos de fixação muito versáteis e de fácil aplicação. Eles consistem em um pino oco com o formato de rebite e uma haste que vai auxiliar no processo de rebitagem. Vamos aqui agora então compreender um pouquinho melhor como escolher corretamente o tamanho do rebite que vamos utilizar no processo de rebitagem. Para eu escolher corretamente o tamanho do rebite, segundo a nossa NBR 9580, primeiro devo avaliar a espessura dos materiais que irei fazer a união. Aqui no caso, estou fazendo a união de duas chapas, como essas aqui. Elas possuem 1,7 milímetros de diâmetro, mais 1,7 milímetros da outra chapa. Então, pelo menos, devemos ter como comprimento mínimo 3,4 milímetros, que é o comprimento das duas chapas unidas aqui. Porém, eu preciso ter também uma sobra de material aqui do outro lado para que o rebite possa fazer a sua fixação. Essa sobra, ela varia de 1 vez a 1,5 vezes o diâmetro do rebite que irei colocar. Para esse exemplo, eu vou utilizar aqui um rebite de 3 milímetros de diâmetro. Então, se o rebite possui 3 milímetros de diâmetro, eu tenho que ter aqui no comprimento de 3 a 4,5 milímetros a mais para o rebite poder fazer a fixação aqui do outro lado. Então, 7,9 é o comprimento ideal do rebite para eu utilizar para rebitar essas duas chapinhas aqui. Se o rebite for muito menor do que 7,9, ele não irá formar uma cabeça de fixação aqui do outro lado. Assim como, se ele for muito comprido, vai sobrar muito material aqui também do outro lado. Já a escolha do diâmetro do rebite vai depender das forças de tração e cisalhamento que ocorrem aqui entre os dois materiais. Como aqui essa rebitagem é apenas para exemplificar o uso dos rebites, não irei entrar nesses cálculos. Vou utilizar um rebite de 3 milímetros de diâmetro mesmo. E por fim, o furo que eu preciso fazer para passar o rebite. Esse furo, ele não pode ser menor do que o rebite, senão o rebite não vai passar no furo, mas ele também não pode ser muito maior do que o rebite. Segundo a nossa norma, ela diz que o ajuste do rebite deve seguir a tabela de ajustes H12, que varia de 0,05 milímetros até 1 milímetro maior do que o diâmetro do rebite.
No caso, para o rebite de 3 milímetros, a norma diz que o furo deve ser de 3,1 milímetros. Vamos aqui agora ver de pertinho como funciona esse processo de rebitagem. Então, como nós havíamos dito, o rebite que irei utilizar possui 3 milímetros de diâmetro. Logo, o furo para esse rebite deve possuir 3,1 milímetros de diâmetro. Assim como o comprimento útil do rebite deverá ser 2 vezes a espessura da chapa mais o comprimento do diâmetro de 1 a 1,5 vezes, que vai dar os nossos 7,9 milímetros. Então, para o rebite de repuxo a frio, nós iremos transpassar o rebite através das 2 chapas, dessa maneira. E aí, esse lado que sobrou aqui do rebite, utilizando um martelo de bola, nós vamos amassar, vamos fazer a operação de repuxo aqui com essa ponta que sobrou, até formar uma cabeça do rebite como a do outro lado. Coloca aí nos comentários para mim com quantos anos você descobriu que a bola do martelo de bola serve justamente para bolear a cabeça de um rebite. E está pronto a rebitagem. Nós podemos utilizar também uma ferramenta chamada matriz de rebitagem. É como se fosse um punção ao contrário. Aqui nós já temos uma meia esfera estampada aqui nesse punção. Ele vai servir para dar o formato arredondado ali, dar acabamento aqui nessa cabeça de rebite. E aqui temos a nossa rebitagem concluída. Então agora vamos para o rebite do tipo pop. O rebite tem aqui também seus 3 milímetros de diâmetro. O furo também foi feito com 3,1. Então vamos transpassar o rebite aqui através do furo, dessa maneira. Mas primeiro, vamos observar um pouquinho como funciona um rebite antes da gente montar ele aqui nesse lugar. Para eu fazer a rebitagem do rebite do tipo pop, que já vem montado dessa maneira aqui eu desmontei um rebite para mostrar para vocês, eu vou precisar de um alicate de rebite pop. Esse alicate ele vem com diversos bicos para diâmetros diferentes de rebite. A gente nunca deve utilizar uma matriz muito apertada ou muito folgada em relação ao rebite que vamos utilizar. Então aqui eu vou selecionar a matriz corretamente. Para esse rebite aqui, a melhor matriz que eu tenho no conjunto é essa. Então eu vou substituir essa matriz por essa daqui. Matriz está instalada corretamente. Essa matriz que vai garantir que a cabeça do rebite fique bem presa durante o processo de rebitagem. Então a gente vai passar aqui o pino através da matriz até o final dessa forma, com o alicate já aberto. E aí agora começa o processo de rebitagem. Cada vez que eu puxo o rebite, que eu fecho o alicate aqui, a haste que está dentro do rebite vai começar a deformar a parte de alumínio. Percebam o quanto a haste já deformou. Nesse ponto, nós podemos perceber que aqui já se formou uma cabeça no rebite. Olha, aqui está com 6 milímetros de diâmetro, enquanto essa outra base está com 4,7. Se eu continuar o processo de rebitagem, ou se tivesse uma chapa aqui para ser rebitada no meio, isso que irá acontecer. Ouviram esse estralo? É exatamente a haste do rebite
que ela se desprende dessa cabeça que tem nela. Então o rebite foi rebitado e a haste está dentro do alicate nesse momento. Percebam aqui, a haste que foi utilizada, ela pode ser agora descartada, e uma haste que não foi utilizada. Ela tem a tendência de se romper exatamente aqui, nesse estrangulamento que tem no material. E a esferinha do rebite fica presa lá dentro, garantindo aqui a fixação do rebite. Agora que a gente já entendeu, vamos fazer a rebitagem da nossa chapinha. Já fiz aqui a substituição da matriz para a matriz correta que precisamos utilizar. Vou colocar aqui o alicate de rebite e vou começar aqui o processo da rebitagem. E pronto! Está rebitada corretamente a nossa chapinha. Vocês perceberam a facilidade que foi para instalar esse rebite em vista do rebite de repuxo. O rebite de repuxo eu ia precisar, se fosse uma estrutura muito grande, de pelo menos 2 pessoas, uma para segurar a cabeça do rebite de um lado e a outra para fazer a cabeça do outro. Enquanto o rebite pop, eu consigo aplicar ele apenas de um lado, sem precisar ter acesso ao outro. E ele é muito utilizado na rebitagem das carenagens de aviação. A vantagem do rebite é que ele é um elemento de fixação que consegue acompanhar as deformações do material devido às dilatações térmicas. Então ele tem muita vantagem sobre os parafusos. Além de que os rebites não se afrouxam sozinhos como os parafusos. E os rebites, como mostrei para vocês, são elementos de fixação semi-permanentes. Como assim semi-permanentes? Eu posso remover os rebites sem danificar o material, porém eu perco o meu rebite, eu não consigo reutilizar o rebite mais. E a forma correta de remover um rebite, no caso do rebite pop, eu devo utilizar uma broca, pelo menos do diâmetro dele. Então eu posiciono a broca na furadeira, vou fixar a chapa aqui na morsa, vou inclinar aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente visualizar, e aí eu vou posicionar a broca no centro ali do furinho do rebite pop e vou desgastando aqui o material. Pronto, o rebite pop foi removido. Se eu empurrar aqui com um pininho, não temos mais rebite nesse furo. Para o rebite de repuxo, a gente pode seguir também a mesma estratégia. Porém, antes eu preciso fazer uma marca com punção no centro da cabeça do rebite para eu ter um apoio para a minha broca. Uma marquinha com punção e vamos ao processo de remoção do rebite. Por se tratar de um rebite de aço de maior resistência, ele não sai na mesma facilidade. Porém, agora que ele já está oco aqui por dentro, basta eu dar algumas batidinhas. Pronto, tirei aqui a cabeça do rebite. E agora com um pininho vou tirar o rebite da chapa. E aqui está o rebite removido e a chapinha não sofreu nenhum dano durante o processo de remoção dos rebites. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e conseguido aprender um pouquinho mais sobre os rebites. Esse importante elemento de fixação que é tão versátil que pode ser utilizado em várias áreas da mecânica e usinagem. E se você quer ficar por dentro de dicas, novidades e curiosidades desse universo, não se esqueça de se inscrever no canal. Te espero na próxima, aqui no Senai Play. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai.
Acesse senaiplay.com.br.